Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo matinal. E o assunto que vamos falar hoje é sobre algumas coisas que Jesus pontuou. Ele pontuou, sintetizou no capítulo 10 do Evangelho de João. Vamos conversar sobre isso aqui, tá bom? Nesse capítulo, ele falou das seguintes condições ou situações, vamos lá. Ele falou do pastor, falou do mercenário, falou do lobo, do ladrão e do estranho, tá? O ladrão e o estranho, eles são mencionados aqui, né? O estranho fica lá em cima, logo no início do capítulo 10. Nós vamos conversar um pouco sobre esses pontos que Jesus deixou evidenciados aqui nesse capítulo. E lembrando que tanto Jesus quanto os apóstolos, eles procuraram orientar os primeiros cristãos quanto às coisas que poderiam acontecer e como eles deveriam se comportar diante dessas coisas. Isso aí você consegue entender? Então, e uma delas aqui, eu vou explicar a você. Geralmente, quando nós somos membros de uma igreja, né, nós às vezes achamos que ser membro de uma igreja ou pertencer ao corpo de Cristo, isso apenas é suficiente. E não é. Numa igreja, nós temos pessoas que passam por todos os tipos de problemas que você nem possa imaginar. Às vezes, algumas nem falam. E pedir a sabedoria do alto para poder orientar essas pessoas, para que elas tenham uma vida de resposta, né, dos problemas que elas têm. Seja na área financeira, na área sentimental, conjugal, familiar, seja nos negócios, no trabalho, nos estudos, nas conquistas, nos projetos, na enfermidade. Os problemas que surgem são diversos. A essência da igreja, ela se resume nisto, em pessoas que estão, cada uma delas com um problema diferente, com uma demanda diferente. E o líder espiritual, ele precisa do auxílio divino para poder trazer uma resposta a essas pessoas, que não é uma tarefa fácil, e simples assim. Hoje em dia, muitas pessoas estão se enveredando por esse lado do pastorado, ou de abrir uma igreja, fundar um ministério, né? Mas sem observar estes pontos que Jesus deixou, sem querer colocar em evidência o compromisso de Deus para com os seus fiéis e o compromisso dos fiéis para com o Criador. Então, aí surge um outro lado da história, em que se vislumbra somente apenas um ponto, sendo que esta pessoa, este indivíduo, precisa estar completo em si. E para que ele atinja esse nível de completo, de copo cheio, ele precisa estar bem alimentado, bem orientado, bem dirigido por Deus. Mas quando surge outros tipos de alternativa, outros tipos de visão, que não conduz o cristão a Deus, mas sim aos deleites, nós temos agora um estado de espírito das pessoas conflitantes, turbulento, nebuloso, em que a pessoa tem uma sensação de que está fazendo a coisa certa, mas por uma situação ou outra eles podem estar caminhando de maneira errada, complicando ainda mais a sua vida. Por isso que Jesus pontuou isso. Quando você vai ensinar na igreja, você tem pessoas que estão ali doentes, tristes, angustiados, com problemas financeiros,
com problemas conjugais, com problemas familiares, um problema nos negócios, um problema no trabalho, um problema nos estudos, nas coisas que não deram certo. Então é necessário que nós estamos falando com as pessoas, nós tenhamos, busquemos dele a sabedoria, a orientação para orientar essas pessoas. Porque quando o assunto é interessante para um, não é para outro. Por isso que hoje em dia as pessoas estão procurando sempre aquele ambiente que lhe agrada. Eu conversei com um casal esses dias, não é daqui do estado. Não é daqui do estado do Espírito Santo, é de outro estado. Eu estive com eles, são um casal de amigos. Um gosta de uma igreja, o outro gosta da outra. Então, a igreja de um ficava quase 100 quilômetros longe da casa dele. A igreja da outra ficava a 2, 3 ruas da sua casa. Essa situação estava trazendo prejuízo para o relacionamento dos dois também. Porque o importante é os dois estarem juntos no mesmo ambiente. Mas só que quando você fala de gosto, a pessoa, não, eu gosto mais daquela. Eu não gosto da outra, mas aí eu não gosto da dele. Então, quando não tem quando nós simplesmente visualizamos somente esse ponto da história, que é o ambiente, nós esquecemos para onde nós estamos indo realmente. Então, existem esses problemas de nós estarmos enveredando de um lado para o outro, procurando o melhor lugar para poder ficar mais satisfeito, ficar tranquilo, não se sentir que está sendo colocado contra a parede, né? Então, de todos os problemas que as pessoas possam surgir, então surge nesse tempo presente um segmento para cada tipo de situação. Quer dizer, a pessoa quer só a solução dos problemas, ela não quer ser salva, porque para ser salva precisa se afastar do pecado. Consegue entender? Então, Jesus ele pontuou sim, primeiro, o pastor. Eu falei com você, ele pontuou sobre o pastor, o mercenário, o ladrão, o lobo e o estranho. Olha o que ele diz no capítulo 10, verso 11. Jesus falando, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Compreende? A diferença do pastor, qual é as suas características? Uma, ele é guia espiritual, que vai conduzir, orientar, orar, falar com Deus, interceder a Deus por aquela pessoa. Ele é aquele que vê, aquele que visualiza, tipo uma atalaia, aquele que visualiza o problema e procura um lugar melhor para os seus liderados passar. Está sempre visualizando o perigo e falando, olha, vamos desviar dali um pouco, porque aquela rocha pode cair. É aquele que visualiza, aquele que vê, né? E avisa o rebanho. Ele é o guardador do rebanho. Então o verdadeiro pastor se consome pelas suas ovelhas, nas orações. Às vezes há membros de uma igreja que não conseguem visualizar o trabalho de um pastor. Que às vezes há um entendimento que o trabalho do pastor, estou falando do verdadeiro pastor, as pessoas acham que é só ali naquele momento do culto. Não, terminou o culto, o trabalho continua. Às vezes naquele mesmo horário que ele sai, ele tem que atender um pedido de oração, ele tem que ir numa casa que está em conflito, e às vezes nem membros da igreja são. Às vezes chega um pedido de ajuda humanitária, ajuda de cesta básica, a pessoa que está passando necessidade, ele precisa prover isso. Talvez ele não consegue tirar isso da igreja, porque a igreja também não está tão bem assim para poder você conseguir reunir todos. Você precisa ajudar imediatamente, que a pessoa precisa de leite, a criança precisa de leite, precisa de ajuda. Não é só ajuda espiritual. E às vezes não dá tempo de você falar com o irmão, não dá tempo de você comunicar com a pessoa. Esse é o trabalho do pastor, cuidar das pessoas, cuidar do seu rebanho. E às vezes não dá para ele fazer tudo o que ele gostaria de fazer,
Porque a carga de trabalho, ela é assim. Então o pastor que se doa para a casa de Deus, para o rebanho, para a igreja, ele é assim. Porque na igreja não tem só pessoas de um problema apenas. Tem pessoas alegres, você precisa atender elas. Elas estão tão alegres que você conversa com elas, quer que você bate um papo com elas, quer que você participe das suas conquistas. Mas do outro lado tem o triste. Por isso que o apóstolo Paulo fala, chorai, o próprio Jesus falou que nós devemos chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Pessoal, você saiu de um extremo para o outro. Você está num lugar que aquele membro da igreja está triste, angustiado, aborrecido. Você tem que se condoer com ele. E ao mesmo tempo você vai no lugar onde o outro te chamou e lá você tem que se alegrar, sabendo que o outro está com problema. Você sabe dentro de você, o pastor sabe dentro dele, que ele tem um outro membro com problema. Mas ele tem que abrir o sorriso, ficar alegre com o outro que está feliz porque conquistou. Esses são os extremos que um pastor, um verdadeiro pastor, ele vive na sua totalidade como pastor. Aqueles que estão enfermos, daqui a pouco recebe um telefonema, ele tem que sair, ir no hospital, visitar o doente, orar por ele, porque olha só os extremos. Por isso que Jesus falou, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus também pontuou a questão do mercenário. Há muito mais mercenários hoje do que pastores. Porque eles entendem que a igreja é um grande negócio, que as pessoas são um potencial financeiro. E a alma da pessoa ela não é visualizada. Por isso nós estamos nessa confusão de ideias. E perdemos, nessa confusão de ideias, nós perdemos a visão do que é de fato. Nós perdemos a essência da salvação que foi proposta para a gente. Então há muito mais mercenário hoje nesse tempo presente do que pastores realmente vocacionados para o seu povo. O que o mercenário faz? O mercenário ele é interesseiro que só faz algo por dinheiro ou pelas vantagens que esse trabalho pode lhe proporcionar. Ele não quer mais nada a não ser aquilo. Ele quer uma quantidade, ele tem uma meta. Há lugares que se diz igrejas que os pastores têm metas. Metas a atingir, não é metas de salvação de alma, é meta de conseguir lucrar. Aqui no meu distrito abriu vários negócios desses, mas já fechou. Praticamente aqui é um distrito de pessoas trabalhadoras. Não tem pessoas há poucas pessoas aqui de alto poder aquisitivo. Então, o que abriu aqui já fechou. Porque precisa estar girando esses valores ali constantemente para que fique. Não é verdade? Então, o mercenário ele só pensa no dinheiro. Ele não pensa na alma, não pensa na pessoa. Por isso nós estamos vivendo no meio desse engano. E o ser humano, ele cai nessas armadilhas. Veja bem, já no verso 12, o que Jesus diz? Ele diz assim, mas o mercenário que não é pastor, e de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo, aqui é o lobo que eu mencionei aqui, tá? Ver vir o lobo e deixa as ovelhas. E foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Essa é a função do lobo, que arrebata as ovelhas e as dispersa. Quantas pessoas estão aí dispersas, sem direção na caminhada para o céu? As pessoas não sabem para onde ir, onde ficar, como viver. Está sempre faltando alguma coisa, porque o lobo, a função do lobo é essa. Olha só, Jesus falou do lobo, eu quero falar um pouco sobre o lobo, daquilo que fiz um levantamento sobre isso, sobre o lobo. O lobo ele é um predador. Ele consegue
habitar em diversos ambientes diferentes. O mesmo pode se disfarçar de ovelha. Ele se introduz no meio do povo, ele se disfarça de ovelha, mas a sua visão não é de ovelha. Ele quer outra coisa. Ele quer tragar a ovelha. Ó, vamos ler aqui, ó. O verso 13 ainda, ó. Ora, o mercenário, falando do mercenário. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E Jesus enfatiza no verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Aí, ó. No Mateus capítulo 7, olha o que Jesus fala. Falando do lobo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, capítulo 7 de Mateus, que Jesus falou do lobo. Ó, vamos lá. Já estou lá em Abacuque, rapaz. 7, vamos lá. Antes que eu perca o meu tempo aqui. Capítulo 7 de Mateus, verso 15. Diz assim. Capítulo 7 de Mateus, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, até vós, vestidos como ovelha, ou ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, o lobo, ele monta uma estratégia para poder apanhar a ovelha e as arrebata. Então, o mercenário, ele só pega a gordura da situação. Quando vem um grau de dificuldade, quando vem o perigo, ele se retira e deixa a ovelha nas garras do lobo. E o que o lobo vai fazer com essas ovelhas? Vai destroçá-la. Por isso que há muitos crentes com as suas vidas destroçadas, com as suas vidas arrasadas, porque o lobo tomou-as e as arrebatou e as dilacerou. É duro isso, né? A visão da igreja é orientar os seus seus servos, as ovelhas, né, os seus membros, numa única direção. Não existe várias direções. Para ir para o céu, existe uma direção apenas. E eu vou te falar aqui. Não é essa direção do pluralismo ou das diversidades, não. É a direção da obediência à palavra de Deus e aos seus preceitos. Não tem como escapar disso. Podem trocar a Bíblia. Igual estão querendo dizer, estão querendo falar aí que a Bíblia está ultrapassada. Outra coisa que está acontecendo aí. Mas nunca fugirão dessa verdade. Para poder chegar no céu, o caminho certo é o caminho da obediência. Não adianta, pode ir para onde quiser. Se não obedecer, não entrará no céu. Então, Jesus também falou do ladrão, que está em João 10, versículo 1, ó. Na verdade, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O ladrão só vê a possibilidade da vantagem. O ladrão não está nem aí para quanto custou aquilo, quanto que valeu aquilo. Ele é ladrão e salteador. E Jesus, verso 2, porém aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. Quer dizer, uma coisa legal, bem feita, nomeado, onde impuseram as mãos sobre ele, na unção que ele recebeu. Recebe agora a oração do conselho de pastores, e ali essa pessoa foi sabatinada e passou pelo processo, e agora ele foi provado se de fato ele pode exercer aquela função. Mas não, hoje não. A pessoa pega o laço aí, joga lá e é pastor, e a pessoa não tem sentimento pelas ovelhas.
né? Outra coisa que Jesus falou no versículo 5 de João. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. A ovelha precisa também ser esperta. A ovelha, ela precisa ser esperta, ela precisa procurar identificar essas coisas no meio do povo. As ovelhas não pode ser simplesmente Maria vai com as outras, acredita em tudo que ouve, que escuta, não analisa, não verifica de fato se é ou não é. Nós estamos no século 21. Jesus falou, as minhas ovelhas não seguirão estranhos. Né? Agora, Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. No versículo 6. Jesus tornou a repetir de novo. Jesus tornou a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, no verso 2, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvará, e entrará e sairá, e achará pastagens. Ou seja, as ovelhas também têm que ter um pouquinho de senso crítico e observar se ela não está entrando ou sendo induzida a apenas ficar aqui na terra. Ela tem que perceber isso. Espera lá, estou sendo levado para esse lado, mas o que ele pode me proporcionar depois que eu passar dessa vida para outra? Ou quando chegar o dia do acerto de conta? Então, as facilidades que são mostradas, as opções que são mostradas, se não se encaixarem com aquilo que Cristo colocou, então nós estamos convivendo com mercenários, com ladrão, com lobo e com estranho. O pastor mesmo está longe disso tudo. Cuidado, muito cuidado. Examine tudo para que você não seja enganado e você tenha a sua salvação que foi proposta, garantida, quando Jesus voltar para poder vir buscar o povo dele, salvo, separado desse mundo de pecado. Um abraço, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade.